Nós vamos dar continuidade à nossa classe, Panorama do Novo Testamento, e nós vamos entrar hoje na primeira carta, não é, do Novo Testamento. A carta mais teológica, né, por alguns estudiosos e teólogos, né, sérios reformados, né? Eles defendem essa é a carta mais teológica de Paulo, de todo o Novo Testamento, né? E eles têm razão, né? Que os temas tratados aqui são temas assim preciosos, né, para a igreja. É interessante também, irmãos, notar que as cartas, né, elas tinham, na nossa escritura, né, ela tem, os títulos são referentes às igrejas onde essas cartas eram enviadas. Nós temos cartas gerais, nós temos cartas pastorais, são aquelas dirigidas aos pastores da igreja. Nós temos aqui Tiago, nós temos aqui Timóteo, 1 Timóteo, nós temos aqui a carta a Tito. São cartas endereçadas especificamente ao pastor da igreja, para orientá-lo na condução da igreja, na doutrina, e como ele deveria proceder com a sua liderança. Nós começamos a ver as cartas gerais, né? Eram cartas que eram escritas às igrejas locais. Todas essas cartas, irmãos, eram para exortação, consolação e disciplina da igreja, né? Então, as cartas tinham, né, quase que o cunho profético, né, para a igreja, consolar, não é, exortar e disciplinar. Né? Por que isso? Irmãos, toda a igreja, toda ela sem exceção na história, ela precisa de exortação, disciplina e consolo. Não tem como. Por quê? Porque a igreja é formada, né, de pessoas. E as pessoas que formam a igreja têm ainda a natureza caída, apesar de serem justificadas por Cristo. Então, quando os autores neotestamentários escrevem suas cartas às igrejas, né, principalmente Paulo, que escreveu 13 cartas, a intenção de Paulo é justamente essa: trazer a igreja para o prumo correto da doutrina. E não só isso, para o prumo correto da aplicação da doutrina à vida prática, porque não adianta. É puramente vazio, é um engano pessoal. Você lê as Escrituras e não aplicar o que lê à sua vida prática. Não está adiantando de nada. É uma fé inócua, é uma fé vazia, sem sentido isso. Porque o cristão realmente fiel, ele ao ler a Escritura, ao ser confrontado, porque a Escritura ali confronta aquele que lê. E aponta, não é? Aponta diretamente, ela penetra o coração do leitor ou do ouvinte, separa tudo direitinho. O que deve ser corrigido, o que deve ser exortado e onde deve entrar a disciplina. Isso vem claro para o leitor ou para o ouvinte. Se ele não aplica isso à sua vida pessoal, das duas, uma. Ou ele não se converteu, ou ele está banalizando o evangelho. Das duas, uma, não tem como. Então, quando Paulo escreve as suas cartas, irmãos, ele tem esse objetivo: exortar, consolar e disciplinar a igreja na doutrina. Porque quanto mais a igreja está afinada com a doutrina, mais perto de Deus ele está. Mais eficiente é a sua prática. Mas melhor o seu avanço, o seu testemunho na história da igreja. E todas as igrejas do Novo Testamento, todas elas, irmãos, sem exceção, necessitavam de consolo, exortação e disciplina. O que é exortação? A gente pensa que a palavra exortação, no nosso contexto, é um termo muito pejorativo, mas no contexto original bíblico não é pejorativo. Exortar é trazer para junto. Vamos caminhar junto aqui. Você bota o braço por cima do ombro da pessoa e sai com ela. E você sai, não é? Testemunhando pessoalmente para ela. Ela vai pisar onde você pisa. Então, exortar tem essa conotação. Vamos caminhar por onde eu caminhei, juntos. Junto aqui. É um suporte. Né? Exortar tem
tem esse objetivo, esse significado nas Escrituras. Não é simplesmente apontar o erro, apontar o pecado. Isso não é exortar. Isso aí não é exortar. Isso aí é apenas acusação. E não tem qualquer função. Né? Tem uma função, sim, de destruir o outro. Você não constrói, né, apontando o pecado do outro. Ele sabe do seu pecado, todo mundo é consciente do seu pecado. Não existe um inconsciente na face da terra a respeito do seu pecado. Todos são conscientes do seu pecado. Então as cartas vêm justamente para isso, para chamar para junto de Deus a sua igreja. E quanto mais junto de Deus a gente fica, irmãos, mais se torna claro a nossa imperfeição e mais se torna claro a nossa dependência dele. Essa é a questão. Então a carta aos Romanos, irmãos, tem esse objetivo. Trazer a igreja de Roma, que é formada por judeus e gentios, ou judeus e gregos, para estarem numa mesma comunhão e sendo ao mesmo tempo todos juntos como o corpo de Cristo, sendo exortados, consolados e disciplinados. Abra aí em 1 Timóteo, na segunda, quer dizer. A gente vai ver aqui como é que Paulo coloca aqui justamente a função da Escritura, a função das cartas. É 1 Timóteo, desculpa. Timóteo 2. Não, 2 não, acho que é 3, deixa eu ver aqui. Não, 2 Timóteo, irmãos, eu estou confundindo aqui as coisas aqui. Segundo Timóteo 3, versos 16 e 17. Olha só. Qual é a função das cartas? Qual é o objetivo das cartas? Qual é o objetivo da carta de Romanos? Olha só. Paulo vai dizer aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, ele está dando aqui uma afirmação, não é, de que não é palavras de homem, não são doutrinas humanas, não são princípios humanos o que estão nessas cartas, o que está na Escritura. É algo que vem do céu, do coração de Deus, é soprado por Ele, porque é assim que Deus se comunica com os homens, soprando no coração dos seus servos a sua mensagem, a sua palavra. E os seus servos, em fidelidade ao que recebeu, sem alterar, sem diminuir, ele expõe. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí vem aqui a função da Escritura, a função das cartas. E útil para o ensino. Primeira coisa aqui da função da Escritura, o ensino. Por quê? Porque a primeira coisa é o ensino. Vamos perceber aqui. Para a repreensão. Olha só. O ensino, bem dado, bem feito, ele repreende o quê? O nosso erro. Ele repreende o erro. Então, ensino, repreensão, aí vem o quê? Correção. Você está vendo aqui a lógica, né, divina perfeita? Porque sem o ensino, sem você ouvir a palavra de Deus, não vai ter função nenhuma na sua vida a aplicação da Escritura. Porque ela vai te confrontar, né, ela vai te repreender, mostrando o que está errado. Depois, não é? Ela vai dizer que precisa de correção. E vem o quê? A educação. Então vem aqui, ó, ensino, repreensão, correção, educação. Educou, está educado. Para a justiça. E qual é o propósito de tudo isso? Olha o verso 17. A fim de que o servo de Deus, aqui é bem específico, não é qualquer pessoa, não é todo mundo, mas o servo de Deus seja perfeito. Nesse contexto nós estamos vivendo aqui de imperfeição, mas há possibilidade de em Cristo nós estarmos dentro dessa perfeição e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para testemunhar. O que é a boa obra? É o que eu penso e o que eu faço. Se o que eu faço não está em linha com o que eu penso, alguma coisa está errada. Eu preciso de quê? Eu preciso de ensino, repreensão e correção. Então, quando Paulo escreve, irmãos, aos Romanos, ele tem justamente esse objetivo. Então, Paulo vai trazer a teologia, Paulo vai trazer a doutrina,
e vai mostrar a prática dessa doutrina à igreja de Roma. Por quê? Porque era uma igreja que precisava de correção. Existe igreja perfeita na face da terra? Não. Não existe. Aonde você for, você vai encontrar problemas. Por quê? Porque a igreja é formada por pessoas, por homens, por mulheres, e todos são imperfeitos. Não há igreja perfeita, não há crente perfeito, não há pastor perfeito, não há liderança perfeita. O que há são pessoas se esforçando em Cristo para ter uma conduta coerente, moral e na sua ética com a Escritura. Vamos cair? Vamos. Vamos precisar da bola? Vamos. O próprio João falou. Filhinhos meus, escrevam para que vocês não pequem, porque é o desejo de todos nós não pecar, mas não tem como. Contudo, se vocês pecarem, procurem a Deus e peçam perdão, mas continue caminhando. Então, irmãos, muita gente, né, fica com aquele sonho da igreja perfeita, do crente. Então, ele quer a igreja perfeita, ele quer crentes perfeitos, mas é o que ele quer, ele não está olhando para si mesmo. Ele quer que as pessoas deem a ele uma resposta, que ele não dá essa resposta aos outros, porque ele é imperfeito também. Ele é imperfeito também. Você acha que Paulo era perfeito? Não era perfeito, irmãos. Paulo não era perfeito. Ele brigou com Barnabé, discutiram ao ponto de se separarem da obra missionária, Barnabé para um canto, Paulo para outro. Olha a imperfeição de Paulo aí. Então não há igreja perfeita. Quando nós exigimos que a igreja seja perfeita, nós estamos dizendo que nós estamos revelando a nossa imperfeição. Então não procure igreja perfeita e não procurem crentes perfeitos, porque nós somos imperfeitos, limitados, tacanhos. E Deus mesmo assim, irmão, nos ama e nos une e nos junta na igreja. Então estamos adentrando aqui na igreja de Romanos. Então vamos caminhar aqui na igreja de Romanos. O autor de Romanos é Paulo. Abre aí em Romanos 1, capítulo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então Paulo aqui está revelando que ele é o autor, e não só isso. Tem mais coisa aqui envolvida, não é, nessa questão dele ser o autor da carta aos Romanos. Observe aqui. Primeira coisa, servo de Jesus Cristo. Então a gente começa a perceber que a carta que Paulo escreve não é fruto do seu coração, da sua mente. Não é. Ele está em serviço a Cristo. Servo de Cristo. Ele não é servo da sua filosofia, ele não é servo do humanismo local, ele não é servo da sociedade, ele não é servo do governo de Roma, apesar de respeitar as leis daquele contexto. Mas ele não era servo, né, ao ponto de escrever uma carta para Roma defendendo ali os princípios humanistas e sociais da sociedade romana. Ele não fez isso. Por quê? Porque a própria lei, a própria Escritura ensina como o cristão deve viver em sociedade. Mas o fato aqui é que ele é servo de Jesus Cristo. Mas de que maneira ele recebeu essa servidão a Deus? Foi por vontade própria? Foi porque ele quis, que ele achou Deus bonitinho, bacana, não é? E que ele desejou escolheu ser servo de Deus? Não, olha só o texto, chamado para ser apóstolo. Então foi um chamado, não foi por vontade própria. Você não está aqui por vontade própria, nem porque você é bonito, é bacana, é caridoso, tem uma moral boa, tem uma ética boa, nada disso. Isso é bom que você tenha, e você deve ter isso fundamentado na Escritura. Mas o fato de você estar aqui e eu também estar aqui, não é por causa disso. Nós nunca tivemos, né, força e coragem para buscar a Deus. Foi Deus quem veio a nosso favor, da mesma forma de Paulo. Porque Paulo não era perfeito, apesar de se achar assim o cara. Ele se achava o cara. Era judeu, criado aos pés de Gamaliel, era escriba, então tinha uma formação teológica poderosa, tinha uma formação intelectual poderosa, ele se achava o cara. Mas ele vai dizer, tudo
considero como lixo por causa do conhecimento de Cristo. Então ele percebe, não é? Segundo, separado. Separado é salvo. A palavra salvo quer dizer separar. Salvação é separação. Então Paulo aqui foi salvo para o Evangelho de Deus. Foi salvo por Cristo para pregar o Evangelho de Deus. Então ele traz aqui as suas credenciais. Ele é o autor. Ele é o autor. E por quê? E o título da carta? Romanos. Olha o verso 7. Então, ele escreve essa carta a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamado para ser santos. Observa aqui o que é que Paulo, para quem Paulo está escrevendo aqui. Ora, irmãos, a igreja, não é? Ela reúne o joio e o trigo. Não tem como. Nós não sabemos quem é joio e nós não sabemos quem é trigo. É muito difícil a gente discernir essas coisas. A gente vai orar para o testemunho, para as obras. Mostra o indicativo. Mas a gente não conhece a fundo o coração das pessoas. A gente não tem esse poder, graças a Deus por isso. Porque já pensou? Vocês conhecerem meu coração a fundo? Eu estava aqui morrendo de vergonha. E vocês também. Mas Deus não deu esse discernimento a ninguém, graças a Deus por isso. Então, na igreja, irmãos, tem junto aqui o joio e o trigo. Mas o fato é que ele escreve aos amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, para os salvos. E aqueles que estão em processo de salvação. Ele tem uma carta muito específica. É para quem vai realmente levar a sério, dar entendimento, dar razão, se debruçar sobre ela e ouvir e aplicar a doutrina na vida prática. Irmãos, como isso é difícil. Como isso é difícil. Não é? A gente, tanto difícil para mim, como para vocês. Porque a gente se submeter à doutrina de Deus, irmãos, não é uma coisa fácil. Não é assim. Não é? A gente escuta e ela entra e ela vai criando raízes para depois brotar e dar seu fruto. Para alguns é mais fácil, é mais rápido, mas para outros demora muito tempo. A mudança de vida, a mudança de hábito, a mudança de atitude na vida cristã é dolorosa. É doloroso porque, irmãos, a gente não quer mexer muito na nossa rotina pessoal. A gente não quer mexer na nossa rotina existencial. Porque a gente sabe que há alguns pecados que são confortáveis para nós. E nós não queremos largar, nós não queremos deixá-lo. Por isso aí que vem um confronto, a exortação e a disciplina da palavra de Deus. Para que nós lancemos fora esses pecados. A mudança, irmãos, trazida pelo Evangelho é um processo que se chama santificação. E a gente acha que chegou na igreja e ouviu a voz de Deus, é santo. Não é assim. É um processo. Quantos anos você tem de crente? Pensa aí, não precisa me dizer não. Agora pensa em quantas coisas você precisa mudar em sua vida. Você não mudou ainda porque não é que você não tem coragem, aquilo é bom. E você acha difícil mudar. Porque hora ou outra o seu temperamento lhe pega, lhe passa a rasteira e você cai. Puf. Nossa, de novo isso? Mas Deus manda fazer assim, eu estou fazendo assim. Então, esse processo. Então, Paulo escreve a carta aos Romanos, né, para conduzir a igreja a como aplicar a doutrina à vida prática. Ele vai ensinar a doutrina vai corrigir, vai repreender, vai corrigir e vai levar você a aplicá-la para que você seja perfeitamente habilitado a toda boa obra. Terceiro ponto aqui, a data que Paulo escreve isso, no ano 57. Jesus morreu em que ano? Aproximadamente. No ano 33, não é isso? Então, de 33 para 57 são quantos anos? A matemática aqui está fácil, né? São 14? 24, muito bem, Tiago. Então, veja só.
Essa carta de Paulo vai chegar à igreja de Roma 24 anos após a morte de Cristo. Então você vê que a igreja já tinha andado um bom tempo. Não é que ela foi fundada logo após a morte de Cristo, né? Mas a gente pensa aí, não é? Ela foi fundada, ninguém sabe a fundação da igreja de Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma, essa é a verdade. A igreja de Roma, os historiadores, né, pensam que ela foi fundada a partir do Pentecostes, porque no Pentecostes haviam romanos ali, judeus romanos ali, e ao voltarem para Roma, pela ação do Espírito Santo, eles fundaram a igreja. Então a gente não tem ideia de quando ela foi fundada, mas o fato é que ela já tinha uma história, não é, ali em Roma, de testemunho e de proclamação do Evangelho. Mas ela precisava de correção, ela precisava de exortação e de consolo. E por que Paulo escreve para Roma? Esse é um dos objetivos. E o outro? Paulo queria fazer de Roma uma ponte para adentrar na Europa. E chegar até ali a Espanha, ou mais da Espanha ali. Alguns historiadores dizem que Paulo chegou até a Espanha com o Evangelho de Cristo. Então ele foi até o mundo latino, né? Além da Itália, né? Ele chegou até a Espanha. Não é? Quais são as línguas latinas, né? que têm a origem do latim? Vocês sabem? Não é? Os países que têm origem latina, né? Que tem a ver com a nossa língua. Nós temos o português vem do latim, o espanhol vem do latim, o francês vem do latim. O inglês não. O inglês é anglo-saxônico, vem dos alemães. Então, Paulo, não é, conhecia o quê? O latim, irmãos. Ele falava mais língua do que todos que ele conhecia da sua época. Ele falava grego, ele falava latim, ele falava aramaico, ele falava hebraico. A gente vê isso aqui no discurso dele aqui em Atos dos Apóstolos, falando aramaico com o povo judeu. Então, Paulo, né, ele era muito dotado. Né? E de onde Paulo escreve essa carta? De Corinto. Paulo está em Corinto. A igreja mais complicada, mais complexa de todo o Novo Testamento. A gente vai estudar essa carta aqui. Era uma igreja assim, irmãos, nossa, complicadíssima. Complicadíssima. Então nós temos aqui já a nossa introdução a respeito da carta de Paulo, né? O comecinho. Tema da carta de Paulo. Qual é o tema? Todo bom escritor, irmãos, ele quando escreve um livro, um artigo, logo no primeiro parágrafo, ele já vai dizer, ele já vai mostrar o seu tema e o seu objetivo. É interessante, isso a gente aprende na escola, né? Quando a gente vai está estudando para fazer um artigo, você tem que ler vários livros, está fazendo uma monografia, você tem que ler vários livros, então aquela disciplina monografia, né? O estudo da pesquisa, da pesquisa científica. Então, os professores já nos orientam a isso. Todo bom autor, né, ele vai dizer no primeiro parágrafo o objetivo dele e o tema dele, que ele vai tratar. O resto é só o desenvolvimento do tema, não é? Do tema e da razão do livro. Não é? Não, é todo o desenvolvimento do tema. As cartas de Paulo são todas assim. Ele logo no começo ele vai dizer qual é o tema e qual é o seu objetivo. Então, abre aí Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Nós vamos ter aqui, não é, o tema central, o que é que Paulo vai tratar na sua carta aqui. Então, Paulo vai discorrer do verso 18 até Romanos 15, ou Romanos 16, não é? É o último capítulo do livro, né? Ele encerra aqui se despedindo da igreja lá de Roma. Né? Paulo vai tratar justamente do que está exposto, né? Verso 16 e 27. Então, Paulo vai tratar do que está aqui, nos versos 16 e 17. Se nós entendermos esses versos aqui, nós vamos entender toda a carta. Porque aqui está o tema central da teologia e da doutrina de Paulo. O que diz aqui? Olha só. Ele começa assim.
Observa aqui que já há aqui uma exortação e uma correção e uma repreensão para a igreja. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então vamos parar um pouco aqui, para entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Como é que Paulo começa a tratar o seu tema? Ele diz o quê? Pois, é uma razão. Não me envergonho do Evangelho. Ora, se Paulo toca nesse assunto, o que era que estava acontecendo na igreja? Com os irmãos. Eles estavam o quê? Tendo vergonha do Evangelho, irmãos. Por que eles estavam tendo vergonha do Evangelho? Diante da sociedade. Veja que os contextos são iguais, tanto lá como cá. Você tem vergonha de pregar o Evangelho para a sua família, ou no seu ambiente de trabalho, nas horas que você pode pregar, na hora do seu lanche, do seu almoço? Muita gente tem. Você tem vergonha de pregar o seu Evangelho para o seu colega de trabalho, ou para o seu colega de esporte, que você pratica esporte com ele? Tem. Está vendo? Porque isso é da natureza humana, do crente. Então, Paulo já começa aqui confrontando a igreja, né, exortando a igreja e repreendendo a igreja, e vai dar aqui a razão, o consolo, porque eles não devem se envergonhar. Então, Paulo já aqui, então nós já entramos aqui com um destaque do tema. Vamos trabalhar a vergonha da igreja para testemunhar o Evangelho de Cristo. Aí vai dizer aqui, ó, porque, aí vai dar a razão, por que eu não devo me envergonhar? Talvez naquele contexto, alguns crentes eram muito simples, não tinham posição social no contexto de Roma, não é? E se sentiam inferiorizados por serem humildes para pregar o Evangelho à sociedade romana, que era uma sociedade assim, não é? Como aqui a nossa aqui, não é? Abastarda, cheia de filosofia, cheia de gente importante, de carga importante e tal. Então eles tinham uma certa vergonha. Mas Paulo diz, olha, não se envergonhem, porque é o poder de Deus, não de vocês, para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, pregar o Evangelho, não é? Nós não devemos ter vergonha disso. Nós devemos nos envergonhar daqueles que não conhecem o Evangelho, porque estão vivendo em trevas, em pecado. Nós não deveríamos temer. Por quê? Porque é o poder de Deus. Eu estou baixo esse poder para pregar o Evangelho, é o que Paulo está dizendo aqui. Eu não me envergonho, porque eu sei que Deus está sobre mim, me fortalecendo para pregar esse Evangelho. Então, a igreja não deve se envergonhar de pregar o Evangelho. Primeiro, para a salvação, ainda tem isso. O Evangelho, o objetivo do Evangelho é a salvação do pecador. Não é outro, irmãos. Primeiro do judeu. Olha só, então Paulo põe aqui em primazia, não é? Assim como Cristo colocou, o povo judeu, porque Paulo era judeu. E em Roma, irmão, aquele contexto ali é interessante a gente pensar, não é? Hoje, os judeus usam diáspora, né? São os judeus espalhados por todo o mundo. Chamam isso de diáspora. Não é? A Bíblia chama de cativeiro. Não é? Então, Deus espalhou o seu povo pela face da terra, naquele contexto, por causa do pecado de Israel. O contexto aqui era que Roma, não é, dominava Israel. Israel estava cativa de Roma. Então, o Império Romano, como todos os impérios que levaram Israel ao exílio, não é, eles também espalharam automaticamente o povo, porque o povo tinha medo de fugir, corria. Então, muitos foram espalhados, né, por toda a face da terra. Não é? Então, Paulo fala aqui, primeiro do judeu. Então, havia judeu morando na capital, em Roma. E está lá em Jerusalém. Roma está muito longe, não é, de Jerusalém. Muito longe. Não está perto, não. Então, ele chama isso de diáspora. Pedro, em sua primeira carta, fala sobre isso aos irmãos que estão espalhados pela Ásia Menor.
Itália já fazia parte da Europa ali, né? Roma ali, né? Da Europa, né? Então havia judeu por tudo que é canto. E não só judeu, não é? Havia gente de todas as nações espalhada por todo o Império Romano, né? Mas aqui Paulo trata dos judeus e dos gregos. Quem são os gregos aqui? É a nação grega? Não. Por quê? Por que Paulo usa o grego aqui? Porque o grego naquele contexto era a língua oficial. Então todas as nações ali falavam grego. E poucas falavam latim, porque era mais específico a Roma. Então quando Paulo fala aqui de grego aqui, ele não está especificamente falando do povo grego, mas de todos aqueles que falavam a língua grega. Não só os gregos, mas todos que estavam lá, não é? Assírios, persas, medo-persas, não é? Todas aquelas regiões ali do Oriente, árabes, não é? Palestinos, estava todo mundo lá dentro de Roma. E muitos ali falavam grego, porque era a língua oficial da época. É como o inglês hoje. Onde você for no mundo hoje, se você falar inglês, você se comunica. E é a língua mais fácil de se aprender hoje, é o inglês. Então, mas no contexto aqui da igreja, quando Paulo fala aqui de gregos aqui, ele fala dos gentios. Grego aqui são os gentios, aqueles que não são judeus. Como é que o povo judeu ortodoxo hoje considera o mundo? Nós e os gentios. Se você for a Israel, visitar Israel hoje, e o judeu, e você está no mesmo caminho, o judeu vem e você vai. Se ele lhe vir, ele vai se desviar e quando passar por você, vai cuspir no chão. Porque você é um gentio, é um ninguém para ele. Ainda hoje é assim, irmãos. Ainda hoje é assim em Israel. O judeu ortodoxo, ele não aceita, não é, que Israel seja invadida por esses turistas. Eles rejeitam isso assim, a unhas e dentes. Eles não querem isso. Porque está contaminando a raça e a região deles lá. Então, quando Paulo fala aqui de judeus e gregos aqui, Paulo fala que tem na mesma igreja, né, judeus e todo tipo de nação lá, fazendo parte da igreja, que se converteram a Cristo. Aí vamos lá. Então, ele dá o primeiro porquê no verso 16. Porque eu não me envergonho por causa disso. Porque é o poder de Deus. Segundo, porque ele vai dar aqui uma outra razão porque ele prega o evangelho. E não tem vergonha disso. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito. Então, qual é o tema central aqui da carta de Romano? A justiça que vem por meio do evangelho. Paulo está pregando em Romanos a justiça de Deus que vem por meio do evangelho. Quem é o evangelho? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus, o Messias, o Verbo encarnado. Então, Paulo começa a expor aqui o seu tema principal. É a justiça de Deus que é revelada no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, o que é viver por fé? Pode responder, isso aqui é uma aula, não é uma classe, isso aqui não é uma exposição, é uma pregação. Mas o que você entende por viver por fé? O que você entende sobre isso? Não, tira, por favor, tira a máscara. Muito bem. Viver segundo o que se aprende na Escritura. A segunda pergunta, o que é fé para você? A primeira resposta a gente já tem. Viver por fé é viver segundo o que se aprende na Escritura. Ótimo. E o que é fé? Como você entende fé? Hã? E o que é aquele que você não vê? E para ter certeza. Hã? Abra aí em Hebreus 11. E vamos discutir isso aqui, para a gente saber o que é fé. E de que fé Paulo está falando.
A gente não achar que fé é aquela coisa assim, é um tiro no escuro, é um passo no vazio, é algo assim utópico, é algo assim que está além, é uma coisa assim que, sabe, que a gente não sabe bem definir o que é inatingível. O que diz Romanos 11:1? Fé é a certeza das coisas que o quê? Pode ler, alguém pode ler aí. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Então o que é fé? É uma certeza, irmãos. É algo palpável, é algo real, não é uma utopia, não é algo que está além do nosso entendimento. É uma certeza. Agora, a terceira pergunta, como é que essa certeza veio ao meu coração? Hein? A fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Então, irmãos, vocês estão vendo o que é que Paulo está fazendo aqui? Não é, Paulo está explicando justamente isso. O justo vive por aquilo que ele escuta da palavra de Deus. Esse é o tema dele. Então, para que eu tenha fé, é preciso que eu entenda, aprenda a palavra de Deus. E o que é que ele diz a Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Volta lá de novo e lê lá o texto. Ora, toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil, aí vem. Então, como é que a minha fé cresce? Quando eu paro para ouvir, para escutar, para estudar, para aprender sobre a Escritura. Senão você não tem fé. Então, fé é confiança naquilo que Deus disse. Porque o que Ele diz, Ele vai cumprir. Por isso que Hebreus 11:1 diz, fé é a certeza das coisas que Deus falou que ia fazer. E a convicção dos fatos que não se veem. Por quê? Porque há coisas que eu não vejo ainda, mas Ele prometeu, é uma convicção minha, que a fé traz essa convicção. Ele vai voltar, não vai? Então eu tenho essa convicção. Se eu orar, Deus vai me ouvir? Vai, é outra convicção. Se eu ouvir, Deus vai me responder? Vai, é outra convicção. Mas isso vem por onde? Pela Escritura, pelo ensino da doutrina da palavra de Deus. Mas Paulo vai ser mais específico aqui. Ele vai falar aqui que o Evangelho revela a justiça de Deus, a justificação de Deus no pecador. Então, para que eu tenha fé e viva pela fé, eu tenho que ser justificado pela palavra de Deus. É isso que Paulo vai tratar em Romanos. Né? Da como Deus justifica pecadores. De que modo? Tanto judeus como gentios, como a mim e a você. E nós estamos aqui, irmãos, justamente por causa disso. Fomos alcançados, não é, por esse evangelho. Alguém não teve vergonha de pregar o evangelho aqui no Brasil. Quando foi que aconteceu o primeiro culto no Brasil aqui? Vocês lembram? Quem foi que pregou aqui? Quem foi que veio e pregou aqui o primeiro culto no Brasil? Não é? Em 1555. Quem veio, não é, com a expedição francesa, não é, para aportar no Rio de Janeiro, né, com o general Villegagnon, que era um calvinista. Vieram 3 pastores. 3 pastores vieram. E assim que chegaram no Brasil aqui, já fizeram o primeiro culto. Né? Eram 3 pastores calvinistas. Villegagnon era amigo de Calvino e quando veio para o Brasil, pediu que Calvino indicasse 3 pastores para vir para o Brasil. Calvino indicou e os 3 vieram para o Brasil. Só que no meio do caminho, né, Villegagnon se desvia da fé e ele mata os 3. Quando a coisa sobe para a cabeça, né, aí você, quando o orgulho vem para a cabeça, você começa a se achar que é o cara, né, então você vai cair no engano do diabo. Né? Por isso que é tão, não é, a gente deve escolher bem a nossa liderança, para que a coisa não suba para a cabeça, o cargo não suba para a cabeça. Se você vive em função do cargo, se o cargo é maior do que você, você já perdeu-se.
o seu serviço a Deus é negativo. Ok, irmãos, então nós vamos parar aqui no tema aqui, né, do Evangelho de Paulo. E depois nós continuamos aqui no propósito de Paulo, não é? Na próxima aula aqui. Então, é uma carta belíssima, espero que a gente... Pois não, Elismar. Romanos 5:1, né? Paulo ele vai voltar a esse tema, não é? Mais de uma vez na sua carta, mostrando, né, que o judeu e gentio não tem nenhum privilégio diante de Deus. O judeu se achava também, o judeu se achava assim, ainda hoje é assim, né, o ortodoxo, ele se acha que é o dono da bola, é o dono da promessa, é o dono das bênçãos, é o dono de Deus, e não é assim, irmãos, acabou isso. Paulo faz aí. A paz com Deus, irmãos, só vem por um caminho, pela pregação do Evangelho e pela justificação de Cristo na nossa vida. Senão você não tem paz com Deus. É um inferno na sua vida. Você dorme tranquilo, apesar de toda a circunstância que está aí fora? Dorme. Você deita a cabeça e dorme. Você tem paz. Então, essa é um dos sintomas de que Deus o justificou. Você peca, não peca? Peca. Quando você pede perdão, você pede perdão, se a pessoa vai lhe perdoar ou não, não interessa. Às vezes a gente entende errado o perdão. A gente acha que pedir perdão, o outro tem a obrigação de me perdoar. Não é assim que a Escritura ensina. Não, eu não quero saber se o outro vai me perdoar ou não. Porque a minha intenção é pedir perdão. A palavra manda pedir perdão, ela não fala, e ele vos perdoará. Onde é que está isso? Onde é que está esse versículo? O único entendimento da Escritura que aponta a isso é Deus nos perdoando. Se você pede, Ele perdoa. Mas o outro, o meu irmão, ou a pessoa que eu ofendi, eu pedi perdão, eu não estou preocupado se ele vai me pedir perdão ou não. A minha preocupação é em obedecer a Deus. É isso. Não é? É isso aí. Agora eu não sei nem o que eu estava falando mais. Ok, irmãos? Vamos encerrar aqui. Eu espero que vocês se empolguem, leiam essa carta. Leiam com calma, né? Vocês têm aí 2 semanas para ler essa carta com calma aí, para anotar as dúvidas, né? E trazer para a sala de aula, né? O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber saber responder, eu vou estudar e responder na próxima classe, né? Mas o fato é, leiam essa carta.